Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui hoje, na quarta-feira, dia 10, para meditar um pouco as leituras de hoje. Estou aqui do mestrado, não consegui fazer meditação nos outros dias, mas queria trocar uma ideia com vocês aqui sobre as leituras de hoje. O Evangelho de Mateus 5, 17 e 19, em que Jesus diz: Eu não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Talvez a gente pode ficar um pouco confuso, já que Jesus sempre entrava em conflito com os fariseus e saduceus, mais com os fariseus, e escribas, sobre a questão da lei, contra o legalismo, Mas isso é muito atual. Ser contra o legalismo, a lei pela lei, não quer dizer que a lei seja ruim. Uma lei ajuda, principalmente aqueles que estão afastados da verdade e do amor. Para quem ama, não precisa tanto de lei. Se você ama sua mãe, não precisa de uma lei que proteja sua mãe. Se você ama seu irmão, não precisa de uma lei para proteger de roubos e espancamentos, assassinatos. A lei é importante. A lei da ordem, o ordenamento social é importante para a igreja. Acontece que muitas vezes nós apossamos da lei em um legalismo intenso. E quando há um certo legalismo, na verdade acontece algo que é muito comum, que é aproveitar das leis, mesmo que sejam eclesiásticas, para o seu próprio bem, para o seu orgulho, para a sua projeção pessoal. Essa é a questão da crítica de Jesus. Os fariseus aproveitavam os cargos, aproveitavam tudo e colocavam a lei, fardo sobre os outros. E eles mesmos viviam na hipocrisia. Mesmo, por exemplo, a lei do sábado, que eles criticavam Jesus. E Jesus, tendo a inspiração, a iluminação na sua união hipostática, da sua natureza divina, ele tinha na cabeça revelado que os fariseus eram hipócritas, que quando tinha um animal cair num buraco, um burro, uma vaca, seja lá o que for, valiosa, eles tiravam, eles não deixavam morrer, porque seria um prejuízo financeiro. Então, aprendam que o legalismo sempre leva à hipocrisia, leva ao uso próprio da lei e não para o bem comum. E Jesus veio ensinar que a plenitude da lei é o amor. Nada se compara quando você ama, quando você busca o amor para colocar a lei em prática. Com amor, a lei perde até o sentido de existir e você cumpre a lei de uma forma mais plena. No caso, por exemplo, de uma lei de fechar a igreja às 18 horas. E você vê alguém chegando para fazer adoração que não sabia, ou que o pneu furou, tá todo... E de repente ali você fala: não, eu vou esperar você fazer sua oração. Ou então chama alguém para fechar a igreja mais tarde. A lei mandaria fechar, a lei pela lei fecha a igreja, mas o amor pede para esperar. A caridade, ela supera a justiça, mas a caridade pressupõe a justiça. Esse é um ponto importante, E não tem lei maior do que a lei do amor, a lei moral natural que está dentro de nós. O problema é que hoje muitos não têm vida de oração e acabam obscurecendo essa lei que está lá na nossa alma, na nossa consciência. No início até pesa a consciência, depois não pesa mais nada. É assim que acontece com muitos poderosos políticos que fazem atrocidades, que maltratam, perseguem, cometem injustiças enormes, cometem roubos. Eu fico pensando, você aí que está me ouvindo e que é desonesto, que vende sentenças, que se compra. Você, deputado, senador, que tem colocado o Brasil em maus lençóis.
com leis contra o produtor, de desapropriação de terra, de impostos elevadíssimos, porque provavelmente molharam a sua mão. ONGs internacionais, ONU, que até terroristas são protegidos por eles, que querem abortar, que querem matar crianças no ventre. Você, pai, mãe de família, deputado, senador, você imagina que amanhã seus filhos pagarão por tudo e a sua alma estará no inferno? Da mesma forma do judiciário, a cúpula do judiciário, vocês não estão vendo que logo, logo essa vida passa e vocês vão ser julgados por tudo que estão fazendo, por todas as injustiças. Imagina os seus filhos, seus netos. Olha o país que vocês estão deixando. Vocês não pensam que o preço a pagar é eterno? Existe um filósofo francês, Blaise Pascal, que dizia que é muito desvantajoso apostar com um cristão, porque se depois da vida, depois da morte não tiver nada, nenhum cristão sofre. Mas tendo, aquele que é ateu, aquele que não confia no julgamento e no que existe, pagará um preço eterno por tudo isso. O que falta no coração de vocês, poderosos, é o amor, é a conversão. Eu tenho visto cada vez mais atrocidades de leis que destroem as famílias, que colocam pessoas inocentes na prisão. E eu rezo por vocês, para que antes da morte, todos vocês tenham um encontro pessoal com Jesus. Um Jesus que faz você pelo menos pensar que o mundo que vocês vão deixar para os seus filhos e seus netos pode ser um pouco melhor, ou pode ser o inferno. Vocês podem deixar o inferno para os seus netos, para os bisnetos, pela petulância, pelo orgulho, pela vaidade, por vender-se a dinheiro que não leva a nada, que é um bem de meio. O dinheiro por si não serve a nada. Ele é um bem de meio para um outro bem, né? Eu peço humildemente que vocês reflitam um pouco. Não só os políticos poderosos, mas todos vocês que têm empresas, comércios. Sejam honestos, por amor a Deus, por amor à sua alma, por amor aos seus filhos, seus netos. Para ilustrar isso, nós temos a primeira leitura aqui do livro de Reis, de Elias, em que ele pede para parar de andar com dois pés mancos, né? Ora adorando a Deus, ora adorando a Baal, os ídolos. Depois ele chama todos, faz um desafio para consumir as ofertas dos holocaustos, e junta todos os outros e não consegue, porque Baal não existe. Quem se apodera de ídolos são os demônios. Existe um só Deus que te ama e espera a sua conversão, né? Quanta coisa, quanto esforço nós fazemos por dinheiro, quantos sacrifícios, quantas brigas, quantos rancores. O Deus dinheiro tem sido o ídolo disparado. Não que dinheiro seja ruim, claro que você pode buscar o dinheiro, mas reze muito para ter desapego, para você não entrar em corrupções, para você não entrar em situações desonestas, em vender a alma. Às vezes a gente ouve falar que alguns dos grandões fizeram um pacto com o diabo. Renuncie a isso antes de morrer. Eu já vi alguns exorcismos, inclusive de mães que fizeram pactos, e o demônio disse que foi a mãe dela que fez o pacto. Ele vai cobrar sua alma. Ele vai cobrar. Renuncie a isso enquanto é tempo. Pede a misericórdia de Deus. Não se venda mais. Salve esse país dessa lama que nós estamos vivendo. Ajude o mundo a ter mais paz, os seus filhos e netos a morarem no ambiente que vale a pena. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, que é o amor, a nova lei,
encha o coração e a mente e faça cair as escamas da petulância e do orgulho que estão te levando para o inferno, que estão levando esse país ao mal, que estão deixando esse país cada vez mais difícil de habitar para os seus filhos, para os seus netos. Que Nossa Senhora, Rainha do Céu, nos ajude. Assim seja.